Fato que aconteceu no PA da Barra, em Balneário Camboriú, onde um agente de segurança da Guarda Municipal chegou buscando atendimento médico. Eu já relatei aqui, este que é um relato que somente nós temos, né? E é fonte fidedigna e que também não será divulgado. E que não era nem do conhecimento do município essa situação, Edilson. Verdade. Porque quando solicitada a assessoria de imprensa, não tinham conhecimento do que havia acontecido. E pelo jeito não tem ainda, né? Exato. Porque não foi divulgado, né? De que este guarda, segundo o relato que nós temos, pedindo atendimento médico, chegou dizendo que estava sendo ameaçado por seus superiores, mas estava em surto devido a estar armado. Foi acionado a PM, o COP, aqui acalmaram ele, chegaram outras viaturas, o Castanheira chegou, apreendeu a arma dele, levou, depois do atendimento médico, levou ele, né? E todo mundo ficou em segurança, o atendimento continuou. Nós já ouvimos também o Castanheira falando no relato. Bom, esse é o nosso papel. Agora nós vamos ouvir a Thaís. Quem é a Thaís? A Thaís é esposa do guarda municipal em questão, que foi atendido ontem. E eu recebi muitas mensagens ontem à noite de guardas relatando que a situação não é bem assim, como foi relatado o secretário de Segurança, que tem muita coisa acontecendo. E o que eu disse? Gente, vocês têm todo o relato aqui, né? Estão me pedindo anonimato. Eu não posso simplesmente jogar palavras sem qualquer tipo de comprovação do que está sendo dito ou de alguém. Alguém tem que assumir essa informação. Alguém tem que me dizer, né? Ou me trazer provas, ok. Mas, especificamente sobre esse fato, a Thaís está aqui e ela, que é esposa desse guarda, pediu para falar. A gente está colocando o microfone à disposição, Thaís. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bem-vinda. Vamos lá. Qual é a situação? Vamos começar falando sobre essa situação aí, ou algo mais que você queira falar também. Estamos à disposição. Então, o que aconteceu foi que o meu marido, né, ele passou mal durante a madrugada de trabalho dele e ele foi conduzido até o PA da Barra. Ele se recusou, não é que ele se recusou a entregar a arma dele, não foi isso que aconteceu. Ele fez uma denúncia, né, para a Corregedoria da Guarda Armada, onde ele vem sofrendo perseguições dentro da instituição. Ele vem sofrendo assédio moral por parte da supervisora dele, eu não sei se eu posso citar o nome dela aqui, Cleidiane Ferreira. Ela responde por crimes de tortura, ameaça, supressão de documentos. Dentro da guarda? Sim, ela responde por esses processos. São processos que estão em andamento porque ela responde por esses processos. Internos? Não, processos junto ao Ministério Público. Nossa, já está Sim. no MP. Exatamente. Ela também tem Maria da Penha, tá? Que está em andamento, Maria da Penha. Enfim, ela assedia ele moralmente. Ela é extremamente grossa ao falar com ele. Ela é extremamente mal educada ao falar com ele, sabe? Ela chama a atenção dele por coisas ridículas. Ela faz comentários assim com o intuito de colocar ele numa situação vexatória, né? Só que o meu marido, ele é uma pessoa muito tranquila. Ele não gosta de arrumar confusão, ele não gosta, sabe, desse tipo de coisa. E ele vai... Guardando. Exatamente. Ele vai guardando isso pra ele. Vai engolindo. Isso. E isso já tá acontecendo desde o ano passado. No final do ano, essa perseguição dela se intensificou. Esse assédio moral que ela vem cometendo se intensificou. E ele, como eu disse, ele é uma pessoa muito tranquila, mas eu passei a incentivar ele. Não, a gente tem que denunciar, isso não tá certo. Mas por que os guardas não denunciam? Porque a própria Corregedoria não faz nada. Em novembro de 2020, teve uma denúncia contra uma GM feminina que cometeu um caso de agressão severa, né, contra uma outra moça. Não importam os fatos, o GM não tá ali para bater em ninguém. Ele tá ali para prender e conduzir para delegacia, né? E onde ela agrediu uma moça e ela era a única GM feminina no GOP na época. E arquivaram, porque não haviam provas suficientes. Então, assim, claramente o corregedor fechou os olhos para isso. Sim. Enquanto meu marido ganhou uma punição de 15 dias, né, que foi por decisão unânime da comissão, com a aquiescência do corregedor, por causa de uma discussão verbal que ele teve com uma colega dele que faz parte da turminha. Quanto tempo o seu esposo está na guarda? Faz 2 anos e pouco que ele está na guarda. E
essa perseguição, suposta perseguição que você fala, está acontecendo desde quando? Desde que ele passou a ser supervisionado por ela. E qual o motivo evidente no entender dele desta suposta, então, como perseguição? Eu te falo, ele é uma pessoa muito tranquila. Se você for consultar o histórico do meu marido, ele nunca cometeu nenhum crime de tortura, de ameaça, de bater em alguém. Ele não é esse tipo de pessoa, sabe? Ele é de fazer o trabalho dele. Ele vai lá, ele prende, ele conduz para a delegacia e é isso que ele faz. Ele não quer dar uma de super-herói ou uma de pai da pessoa, de querer bater na pessoa na rua. E eu não sei se é por causa desse comportamento dele, que não é o dela, né, que já ficou bem claro pelo histórico dela que não é o comportamento dela, talvez seja por isso, né, que ela não goste dele. Teve uma situação onde ele deu uma sugestão para ela do que deveria ser feito. Ela disse assim, tu é supervisora agora, Gorziza? Faz o teu trabalho. Enquanto a PM bate foto, a gente prende vagabundo. Sabe? Tem um áudio dela falando isso. Tá? Áudio não, desculpa. Eu tenho um print dela, de conversa dela com meu marido, falando isso pra ele. Ou seja, não seria uma gestão de integração. Não. Como nós falamos aqui no Bote a Boca no Trombone, né, Adilson? Qual a sugestão que nós temos para amanhã de entrevista? O que você acha que é o melhor assunto? Como que nós podemos melhorar aqui o programa? Não Quais as alterações que nós podemos fazer para que a gente faça um trabalho melhor? Não existe isso. Inclusive, ele denunciou o assédio moral. Sim. A instituição não trocou ele de supervisão, ele continuou sendo supervisionado por ela, e durante a formação, né, porque antes de saírem para o serviço, eles fazem uma formação, onde eles passam as informações, enfim, e durante essa formação ela disse que devido às denúncias que estavam acontecendo contra ela, ela ia apertar o cerco ainda mais, que ela passaria a ser mais exigente nas cobranças que ela faz, né, e que ela não está na posição de supervisionada e sim de supervisora. O que mais ele relata em relação ao clima que vive hoje? Porque ontem, é horrível. Ontem eu recebi alguns relatos aqui, que eu já relatei e disse que já pediram anonimato, mas que o clima está insustentável por conta da atual gestão. Exatamente. Eu digo para vocês uma coisa, o nosso atual prefeito, Fabrício Oliveira, olha, como chefe do executivo, ele era um ótimo promotor do Baturité. Porque ele não faz nada. Tem ele conhecimento? A informação mas ele que vocês pode dizer têm, que ele não tem conhecimento dessas ele é o chefe do executivo. Ele é o chefe. Ele tem que ter conhecimento. Tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que saber. Ele não pode usar essa desculpa que eu não tenho conhecimento. Se ele não tem conhecimento, ele não está fazendo o trabalho dele direito. Além desta situação, você tem conhecimento de outras que estariam acontecendo? Nossa, são várias. Foi falado nos veículos de mídia que os guardas têm pego atestado, muito atestado, Sim. né? Só que não falaram o motivo dos atestados, né? Que a grande parte desses atestados são de cunho psicológico. Nos veículos de mídia, vou dizer assim, foi na Rádio Menina, foi dito por mim e me foi mostrado pelo Castanheira. Sim. Ele mostrou aqui, 170 dias, não sei quem era o guarda, que pegou atestado. Sim. Outro 70 dias, 80 dias, ou o guarda que pega só no sábado, o atestado, ele fica ruim só no sábado. Teve situações, chegou Natal, primeiro do ano, também teve guardas que colocaram atestado e deixaram os outros trabalhando. Isso aí foi tudo me mostrado nos documentos. Eu não estou dizendo para vocês que não tem guarda que fique pegando atestado. Em toda instituição, órgão público ou privado, tem um funcionário bom e ruim. Agora, quando você cria um ambiente insalubre para o funcionário, porque é insalubre, um ambiente onde você se sente ameaçado e perseguido, é um ambiente insalubre. Então, a maioria desses atestados são, sim, de cunho psicológico. Ele já chegou em casa e disse pra você assim, tô pensando em sair? Nossa, várias vezes. O meu marido, assim, ele sai de casa pra trabalhar, ele volta triste, desanimado, sabe assim? Perdeu a motivação. Sim, e antes dele entrar de serviço, na noite anterior que ele vai entrar de serviço, pronto, ele já começa a apresentar sintomas de ansiedade. Porque justamente quando você não está num ambiente bom, não tem clima de trabalhar, não tem clima de trabalhar. Não, e os GMs não falam porque eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo de que possa acontecer alguma coisa. Só que assim, se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, claramente foi alguém de dentro da instituição da Guarda Armada, tá? Porque, olha, desculpa o que eu vou falar, mas é basicamente um comando miliciano que tem dentro da Guarda Armada hoje. Basicamente é isso. Meu marido faz uma denúncia, ele não é tirado da supervisão dela, tá? Um colega de trabalho dele vem questionar ele, dizendo assim, olha, tu cuida das denúncias que tu fica fazendo por aí, tá citando o processo dos outros.
Eu tenho prova disso, eu não tô falando coisa que eu não posso provar. Eu tenho até prova porque disso. alguém vai dizer assim, ó, não, eu já tô acostumado com o processo, né? Eu já tô começando a me acostumar. É verdade, eu já tô me acostumando, assim, a verdade é que eu não tô nem aí. A verdade é o seguinte, alguém vai dizer assim, ó, não, porque o meu nome foi citado aí, e eu vou te processar, vou processar o fulano, a ciclana, por danos morais. Mas você prova o que você está falando, então, aqui hoje. Sim, tudo isso que eu falei. Com prints, sim, com áudios. dos ataques que meu marido tá sofrendo, sim. Prova, especificamente. Inclusive, tem um áudio que foi mandado pro corregedor, onde ela tenta coagir meu marido a mentir pra Polícia Civil. Ela orienta o meu marido a mentir pra Polícia Civil, tá? Porque, assim, ó, existe aqui na cidade foi imposto ali pela Polícia Civil. Eles precisam passar, antes de levar a pessoa para a delegacia, eles precisam passar pelo PA da Barra, pelo Ruth Cardoso, enfim, um médico tem que dar um documento atestando que essa pessoa não sofreu violência por parte da GM, para vocês terem uma noção. Se existe essa regra, é porque a história tem, né? A Polícia Civil não colocaria uma situação dessa assim do nada. E aí no áudio ela fala para ele assim, ô Gorziza, você leva ele direto lá e tenta deixar passar. Mas se eles exigirem, você diz que você levou ele ao médico e que eles não deram nenhum documento. Sabe? E aí, assim, ó, ela fez a avaliação dele do estágio probatório, onde ela não levantou nenhum ponto positivo dele. Ela avaliou ele mal em todos os itens, ela avaliou ele mal, sabe? E esse mesmo GM que ela avaliou mal, recebeu uma moção na Câmara de Vereadores porque ele ajudou o Corpo de Bombeiro, ele e o parceiro dele, auxiliaram o Corpo de Bombeiro Militar, né, no salvamento, né, de um masculino que estava tentando suicídio. Sim. Então, assim, ela disse que ele se atrasa, ele nunca recebeu uma advertência por atraso. Como é que ela diz que ele se atrasa? Então a GM está fechando os olhos para os atrasos? Então, se não está errado de um lado, tá de outro, né? Alguma coisa está acontecendo. Existe, Thaís, segundo você conversa com seu esposo, e ele sabe de toda a situação dentro da Secretaria de Segurança, grupos que apoiam a atual gestão e outro grupo que não aguenta. Como sempre acontece, na verdade, Sim, né? Como natural, sempre acontece. Né? Porque, assim, ó, os cargos de gestão são cargos comissionados, cargos de confiança. Sim. Então, você puxa aquele que puxa teu saco. Na realidade, é basicamente isso, né? Você puxa aquele que tá com você. E o que não tá com você, você fica espizinhando e fazendo da vida dele um inferno. É basicamente isso, né? E isso atrapalha a segurança da comunidade. Isso atrapalha todo mundo, exatamente. Né? Exatamente. Porque hoje, se vocês perguntarem para a maioria das pessoas, ninguém sente segurança quando vê um carro da Guarda Armada. As pessoas sentem medo. Porque sabem que eles vão bater, que eles vão torturar e que nada vai acontecer. Nada vai acontecer com eles. Se você for da turma certa. Se você for da turma errada, uma discussão te dá uma suspensão aí, te causa quase uma exoneração. Em relação ao secretário de Segurança em Balneário Camboriú, ele já foi comunicado? Ele tem conhecimento sobre essas reclamações do seu marido? Qual foi o posicionamento? A denúncia foi feita e a denúncia vai para o corregedor, né? Sim. Até onde eu saiba, todos têm acesso porque é um documento de domínio público. Chegando ao corregedor, certamente o secretário tem conhecimento. Certamente ele tem conhecimento. Até então, ele foi chamado pelo secretário? Não, ninguém chamou ele. Ou seja, nada foi feito. Nada. Não, até agora não. Não fazem muitos dias também que ele fez essa denúncia, incentivado por mim. Ele fez essa denúncia, eu incentivei muito ele a fazer essa denúncia. Porque senão não iria. Porque senão a pessoa fica receosa, né? Como eu disse, ele é uma pessoa super tranquila, ele não gosta de se incomodar, enfim, né? Com esse tipo de coisa. Mas assim, chegou num ponto onde não dá mais pra suportar. Não dá mais pra suportar. Você, como esposa, tá vendo seu marido com problemas até de saúde, questões emocionais, e agora se dispôs a vir aqui. Exatamente. Nesse ponto. Você acredita que é um ponto de partida para outras denúncias aparecerem? Que você também vai ser um encorajamento para outras pessoas também se manifestarem a partir de agora? Eu espero que sim. Porque isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Imagina, é uma coisa, é absurdo. Né? Um GM que responde por tortura estar na rua. Não importa, não está em trânsito julgado, mas se existe fumaça, fogo, né? Na realidade, quem é que tem que tomar uma atitude, né? E resolver essa situação aí, porque está praticamente insustentável, né? É o prefeito. Exatamente. É o prefeito da cidade, conforme a Thaís relatou aqui, que está, parece que não sabendo de nada, mas é impossível que o chefe maior de um município não saiba do que está acontecendo dentro de uma pasta tão importante que é a Secretaria de Segurança. Há uma dormência, né, Adilson, em relação à segurança.
Exatamente. E que providências serão tomadas, meu Deus do céu, né? Porque a gente vai ficar nessa briga aqui na rádio, que já vem há tempo, né? Vamos ficar ouvindo o secretário, ouvindo o outro lado, ouvindo as denúncias, ouvindo o secretário, versão A, versão B, versão A, versão B, né? Tô recebendo agora, inclusive, outras informações aqui que a gente vai ter que apurar tudo e não podemos jogar ao ar. Mas porque do lado da gestão tá tudo bonito. É sempre bacana. O relato da Thaís é gravíssimo do que está acontecendo, porque ela é esposa do guarda em questão e sabe do que está acontecendo dentro da secretaria em alguns fatos. E necessária uma intervenção, Adilson, na gestão nesse momento. Uma intervenção nesse momento, uma reunião em relação a isso, né? E olha, até mesmo para a segurança, e eu digo por uma questão emocional, o afastamento hoje do Gorziza, né? No que diz respeito ao trabalho, até que essa situação seja normalizada. Eu já vivi situações no trabalho, né? Em entrar no trabalho, a Adil sabe muito bem disso, não é aqui na Rádio Menina, sempre fui muito bem tratado aqui nesta emissora, graças a Deus, temos um bom, a gente se desentende, aqui a gente briga de verdade, mas depois saiu daqui a gente sai tomar café junto, porque nós somos profissionais, né? E fora outras coisas também. Aí o que acontece? Eu cheguei e botei, comigo não vem com essa. E procurei a direção. Só que a direção tomou uma decisão, tomou uma atitude. Agora, quando o seu superior, ele vem com assédio e o superior do superior não toma medida nenhuma, você fica numa situação de potência, Dilson. Thaís, algo mais? Não, em relação ao que aconteceu ali no PA da Barra, ele foi conduzido e ele... Não é que ele se recusou a entregar a arma dele, ele entregou a arma dele de forma voluntária, só que ele sabia que a supervisora dele estava indo até o local, eu estava no local, a gente tem um bebê de 2 meses, e pelo histórico dela, obviamente, ele achou melhor ele ficar com a arma, porque ele não sabia o que poderia acontecer, né? Enfim, não é o tipo de pessoa confiável onde você... E simplesmente ela entrou marchando pelo PA, querendo ir até ele. Ela foi parada pela equipe médica, que disse que ela não entraria, tá? Mas ela simplesmente entrou marchando. Eu pedi para que ela saísse do local e ela se recusou a sair. Simplesmente ela ficou lá, tá? A polícia militar que teve que conter toda a situação, porque eu não queria ela lá, foi ela que causou toda aquela situação. Então eu queria que ela se retirasse. Eu sou a esposa dele. Eu que tenho que decidir quem vai entrar e quem não vai entrar para ver ele, na verdade. E ela, em momento nenhum, ela respeitou nada, tá? Ela simplesmente foi entrando, a equipe médica que teve que parar ela, e ela ficou lá fora, mesmo eu pedindo para que ela saísse, para que ela fosse embora, ela ficou lá fora ainda, insistiu. Chegou o secretário de segurança foi bastante educado comigo, tá? Não posso falar dele nesse sentido, ele foi bastante educado, ele conversou comigo, tanto comigo quanto com meu marido lá dentro, também soube que ele foi bastante educado com ele, né? Conversou numa boa, tranquilamente, ele entregou o canivete que ele tinha voluntariamente para o secretário, tá? Chegou também a subcomandante, eu acho, eu não sei direito, acho que é Baruf. Ela chegou também, ela foi extremamente educada comigo, ela foi extremamente bacana, tá? Tentou me acalmar, conversou comigo. Então, até ali, tudo certo, tá? Quanto a isso, eu não tenho que reclamar. Mas a supervisora dele, ela assedia ele moralmente e foi por isso que ele teve, na verdade, ele teve um princípio de infarto por motivos psicológicos, né? Como está a situação de saúde dele hoje, né? E ele está afastado? Qual é a situação? Então, a médica deu o atestado para ele e hoje ele tem consulta com a junta médica e eu também já marquei o psiquiatra para ele, né? A gente precisa dar andamento nessa situação, não posso deixar ele continuar nessa condição de trabalho. Porque isso está causando impactos psicológicos claros nele, claros. E a intenção de expor a versão sua e dele de algumas situações dentro da Secretaria de Segurança é justamente para tentar fazer com que alguma providência seja tomada, Thaís, é isso? Porque os GMs, na verdade, eles têm medo, né? Eles têm medo de serem perseguidos, eles têm medo Na verdade, perseguidos eles já são, né? A maioria já é perseguido. Só que eles têm medo que se intensifique, então a maioria fica quieto. Tem muitos ali que já entraram, inclusive contra ela, tá? Processos contra ela, por causa de assédio moral também. Enfim, tem uma série de situações aí dentro da atual gestão da GM que o prefeito fecha os olhos e ele não vê nada. E aí eu pergunto, né? Se ele não teve capacidade para governar bem uma cidade do tamanho de Balneário, imagina ser governador do estado.
Obrigado, Thaís. Obrigado por vir até aqui. Imagina, obrigado a vocês. 7h44 agora, 7h44. A palavra está com a administração, com a Secretaria de Segurança. Nós aqui temos o espaço democrático e, claro, deixamos aberto o espaço para alguém falar o que está acontecendo e quais providências serão tomadas ou não serão nada, nenhuma providência será tomada.